Quando falamos, portanto, em empreendedorismo social, nós estamos falando de algo que envolve tanto as questões relativas a pensar o benefício da sociedade, quanto a trabalhar as questões como lucro, de sustentabilidade financeira de uma empresa, de um empreendimento, como, por que não, falar de uma inovação que tenha um sentido social, né. Então, eh como que a gente faz isso? Primeiro de tudo, vamos pensar um pouquinho na questão social. O que que é este social do que falamos aqui, ok? Ah, pensar um pouquinho, esses são dados aqui do Datafolha do Datafolha não, desculpa. São dados sobre renda, ah, a partir do PNAD 2013, sobre a situação de renda no Brasil, né? E a gente vê, o que eu quero chamar a atenção aqui é que, né, não pouco tempo atrás, 46% das famílias, aqui na faixa de uma renda familiar até 1.356, e se eu junto essas duas até 2034, eu tenho 66%, das famílias brasileiras, né. Então, a gente não tem uma soma de 100% porque alguns entrevistados se negam a declarar a renda. Pois bem, nós vamos ter algumas metodologias que mudam esses números ou não, mas a gente não tem grandes mudanças. A gente sempre tem uma coisa em comum, uma base da pirâmide bastante ampla e um topo da pirâmide bem, estreitinho, o que aponta para uma coisa que é a desigualdade social. Nós vivemos em um país em que ainda há muita pobreza. Ponto. É, ponto final. E então nós temos e não é uma pobreza totalmente distribuída, não somos todos pobres, né. Nós temos uma grande parte, mas nós temos uma desigualdade grande também, né. Essa realidade, ela não é apenas tipicamente brasileira, né. Em 2002, um livro de Prahalad Hammond apontou construiu essa pirâmide de renda, né, num livro que se chama Servindo aos Pobres com Lucro, a pirâmide da riqueza e pobreza, que eu indico, tá. E ele colocou aqui na pirâmide essa relação entre renda anual e população do mundo em milhões. E a gente tem, então, em milhões, 4.000 milhões, 4 bilhões de pessoas com uma renda anual menor que $2.000, né, 2 bilhões de pessoas com uma renda anual entre 2.000 e $20.000 e 100 milhões em uma renda, maior que $20.000 anuais. O que esses 2 gráficos aqui têm em comum é a descrição de uma sociedade que é desigual e que tem em sua base, e é nesse ponto aqui que eu quero apontar, uma população muito grande, tá. E aí a gente se pergunta sobre como que é a vida dessa população. No livro do Prahalad Hammond, na época, ele fez uma pesquisa em 3 lugares, diferentes, uma favela e um bairro de classe média na mesma cidade. Ele chamou a atenção para algo que ele chama de ágil da pobreza. O que é isso? Ah, que na favela na época, a favela de Darave, os juros anuais para empréstimo, né, ou seja, o custo do crédito, iam de 600 a 1.000%. Em Warden Road, que era um bairro, de classe média alta, de 12 a 18% ao ano. Então, o ágio da pobreza era de 53 vezes para os mais pobres, porque a tese dele é de que os mais pobres tinham menos acesso a serviço e pagavam mais caro, a partir dos dados, né, que ele colheu.
Então, isso aqui são bairros de Nova Delhi, se não me engano, né? Dharavi, um bairro pobre, Warden Road, um bairro de classe média alta. Água tratada, o custo da água tratada por metro cúbico neste bairro mais pobre era de $1,12 e num bairro mais rico de 3%. De 3%, não, de $3. 37% de ágio da pobreza. Ligações telefônicas, 4 centavos, 4 a 5 centavos por minuto em Dharavi e 2,5 centavos em Warden Road, 1,8%. Isso por conta das questões do uso de telefones pré-pagos versus telefones pós-pagos. Medicamentos para diarreia, $20 em Dharavi e $2 em Warden Road. 10% mais caro naqueles lugares que mais necessitavam. O arroz, um alimento básico da culinária indiana, 28 centavos em Dharavi e Warden Road, 24 centavos. Aí não tinha uma diferença tão grande. Mas trazendo aqui algumas coisas essenciais, em menor ou maior grau, nós temos uma característica que ele chama de ágio da pobreza. Mais pobres recebendo serviços mais caros, ainda que sejam aqueles que eles precisam mais. E onde estão essas pessoas que pagam mais caro? Naquela base da pirâmide. Essa base aqui. Portanto, o que ele coloca há todo um espaço de empreendimento que pode levar à transformação social quando nós focamos nesta base da pirâmide, onde há necessidade de bons serviços e de serviços mais baratos, e há um mercado consumidor muito maior. Né? Então, aqui, a ideia ali na base da pirâmide, há espaço para um empreendedorismo que reúna atividade econômica, justiça e preocupação social em um único pacote. Ok? Um único pacote trazendo esses 3 elementos. Isso vai ser chamado de empreendedorismo social, e a gente tem vários argumentos relativos a ele. Os argumentos de negócios dizem respeito ao aumento de receita, redução de custo e a inovação. Né? E nisso, é possível, através de negócios, trabalhar a restauração da dignidade, o desenvolvimento ambiental, o reforço da paz, o desenvolvimento da comunidade. Quando nós trabalhamos sustentabilidade, por exemplo, nós vimos como colapsos ambientais podem levar a colapsos econômicos e colapsos sociais, como algumas sociedades sucumbiram, por exemplo, quando não juntaram esses 3 elementos, que são a sustentabilidade econômica, ambiental e social. Grandes civilizações já colapsaram por isso. Agora, nós podemos colaborar através de um ecossistema de inovação e empreendedorismo social para preservar esta sustentabilidade do nosso próprio planeta, que envolve a economia, que envolve a sociedade, que envolve o meio ambiente. Essa ideia de que essas coisas não são incompatíveis, de que você pode servir as pessoas, você pode ter lucro, você pode criar novos produtos, isso já deu até um Nobel, né? O Muhammad Yunus, que é chamado de banqueiro dos pobres, é o Nobel da Paz de 2006, e ele é um banqueiro. Ele é um banqueiro que tem um banco que oferta microcrédito para pessoas que não têm como comprovar renda, não tem, por exemplo, uma carteira assinada, um contrato de trabalho, mas ainda assim necessitam de pequenos empréstimos que lhes permitam, por exemplo, começar um pequeno negócio, uma pequena venda, uma reforma em casa. Ele criou um banco que é um sucesso e que tem colaborado bastante nas regiões em que está, ele é de Bangladesh, né, para a diminuição da pobreza e para o desenvolvimento de comunidades. Então, vejam, nós estamos falando de alguém que empreende, que inova
e que transforma o lugar onde está. Isto não é apenas possível, mas desejável. E isso vem de uma percepção de responsabilidade por parte das empresas e dos indivíduos, que é o que a gente chama de responsabilidade social. O conceito de responsabilidade social, ele vai mudando ao longo do tempo. Então, nós temos na era colonial, por exemplo, os negócios eram prerrogativa somente do Estado. A gente já tem, na era colonial, era uma questão de monopólio. E o monopólio era para desenvolver um determinado lugar, era para escoar produto, monopólio do pau-brasil, monopólio de várias coisas, né? E aí a gente tem depois uma mudança, isso vem principalmente com a independência dos Estados Unidos aqui nas Américas, que começa-se a ter uma percepção de negócios privados, desde que servissem ao interesse público. Então, concessões para construção de canais, de pontes, etc., né? Concessões do Estado que permitiam que empresas fizessem isso. É o início do desenvolvimento da área privada. E uma corporação era vista como tendo como propósito principal o lucro para os acionistas, até o início do século XX. Olha as bolas. Esse lucro, e aí a gente vai ver muito na era da Revolução Industrial, esse lucro a qualquer custo. Então, nós temos uma profunda desigualdade nas áreas que começam a ser urbanizadas, né? Nós temos essa desigualdade que aparece em obras como Oliver Twist, em que a gente tem a questão das crianças que desde cedo se veem sozinhas, órfãs ou abandonadas, né? Les Miserables, né? Os Miseráveis, do Dumas, mostrando um pouco da situação das pessoas pelas cidades amontoadas, famintas, sem direitos, esmagadas por um Estado absoluto. Mas, nesse momento, corporações, empresas, elas existem para dar lucros. Posteriormente, a gente vai ter, né, na Revolução Industrial, áreas em que a mineração explora cada canto possível, né, das minas de carvão, e isso leva, às vezes, a colapso de cidades inteiras, que literalmente afundam. Acidentes enormes e horríveis, minas que desabam, com as pessoas, com os trabalhadores dentro, e cujas famílias depois, muitas vezes, são até obrigadas a indenizar os proprietários. Por quê? Porque se entendia que corporações existiam para dar lucro apenas. Isso vai até o início do século XX, né? Aí a gente tem na legislação algumas coisas interessantes. O caso Dodge versus Ford, em 1919, ele julga um pouco essa questão. Para que existe uma empresa, uma corporação, para quê? A decisão era a seguinte: o Henry Ford tinha decidido não dividir uma parte dos dividendos e revertê-los para investimento na produção, para aumentar salários e para ter um fundo de reserva, porque haveria uma redução esperada de receitas em função de corte nos preços dos carros. Ele estava se propondo a vender carros mais baratos, a ampliar o uso dos carros para uso particular, a aumentar os salários dos seus funcionários de tal forma que eles pudessem também consumir o produto que fabricavam, e a ideia dele é de que isso traria lucros para todos, né? E os acionistas John e Horace Dodge, quer dizer, contestaram essa questão, eles queriam todos os dividendos. A decisão do tribunal foi de que os executivos eles não podiam fazer isso, eles só podiam escolher os meios para alcançar o benefício dos acionistas. Não poderiam usar o lucro para outros objetivos. Então, não. Isso foi uma longa batalha, né? E aí a gente tem todo esse debate: uma empresa existe para dar lucros ou não? Isso vai para as cortes e vem aí a crise da Grande Depressão. Uma crise econômica que abalou o mundo, que gerou muito desemprego, muita fome, muitos fechamentos de pequenos negócios, e aí a gente tem uma mudança, né,
de pensamento. Vem a Grande Depressão, vem a Segunda Guerra. Num caso posterior, né, no caso da P. Smith Manufacturing Company versus Barlow, em que a companhia, né, ela não apenas queria reinvestir, ela queria doar à Universidade de Princeton alguns recursos, né? A alegação para que a empresa pudesse fazer isso a despeito de um sócio que contestava era de que sim, uma corporação pode buscar desenvolvimento social. Ponto. De que sim, uma corporação ela pode ter também uma função social. Aquilo que parece óbvio hoje não era óbvio naquela época. Mas o que a gente tem primeiro é o que a gente chama de filantropia corporativa. E aí, a gente tem essa ideia de uma empresa socialmente responsável, que é atenta à expectativa dos stakeholders atuais e futuros. Atuais, os clientes, os consumidores, os funcionários, seus familiares, etc. E os futuros também, que é o que se relaciona com a sustentabilidade econômica e social de uma empresa. Se uma empresa desenvolve um produto que dá muito lucro imediatamente, mas que, por exemplo, não é favorável à existência de futuros stakeholders, então é um produto cancerígeno que é largamente consumido agora, mas que depois de um tempo, quando descobrirem que ele é cancerígeno, ninguém vai poder, então a gente tem uma previsão futura de que não vai haver um stakeholder futuro. Então, ele não é sustentável. O papai não estava jogando. Tá? Então, a empresa, portanto, passa a ser vista como responsável socialmente também. Mas responsável para quem? Aí a gente tem aqui uma linha do tempo, né, dos anos 70 do século passado até os anos 2000, em que a gente tem a visão clássica de que ela é responsável diante dos acionistas e da comunidade, dos empregados. Aí, ao longo do tempo, a gente vai incorporando a natureza, os governos, os fornecedores, os consumidores, até chegar nisso que foi colocado no slide passado, que são todos os atuais e futuros stakeholders. É uma visão mais nova, menos divulgada, em que a gente tem uma amplitude de visão e de mudança, ok? Bom, tem argumentos contrários, assim como houve em 1919, 1953, a gente continua tendo, né? Aqueles que alegam os direitos de propriedade e a função institucional da empresa, como Friedman e Leavitt. E os argumentos favoráveis, eles são de cunho ético e instrumentais. De cunho ético é aquilo, é você dizer, ok, devemos fazer isso porque é o correto. Os instrumentais são os que dizem o seguinte, olha, a responsabilidade social, ela gera lucro, portanto, ela é um instrumento de lucro. Por quê? Porque ela permite maior consciência sobre algumas questões culturais, ambientais e de gênero, e isso permite melhor posicionamento de produtos, desenvolvimento de produtos que são mais relacionados às necessidades e, portanto, têm uma maior probabilidade de serem aceitos no mercado. Antecipação, que evita as regulações restritivas, então eu desenvolvo um produto antes da regulamentação, eu participo do debate sobre as suas regras. Eu sou proativo e não responsivo. E diferenciação, né? Quando todos mantêm aquele produto desenvolvido há algum tempo da mesma forma, ter um produto diferente, um produto inovador. Isso são argumentos puramente instrumentais. Tipo, isso aqui dá lucro e acabou. Né? Além dos argumentos éticos. Algumas vertentes. Vertentes que nós temos são responsabilidade, quando a empresa responde a um clamor público, responde a uma necessidade, responde a uma regulamentação, responsividade, né? Retitude, busca se adequar à lei, desempenho social corporativo, como é que a minha empresa está se desempenhando na bolsa, como que é a reputação dela, etc. Desempenho social dos stakeholders, não basta a empresa ser correta, mas como é que os clientes lidam com o produto e qual a imagem pública deles, como é que
colaboradores lidam com o produto e que imagem pública esses colaboradores têm. Aliás, nós estamos num período de intensa discussão sobre o desempenho social dos stakeholders de redes sociais, por exemplo. Né? Não, uma coisa é o produto, outra coisa é como ele é visto, como é que as pessoas interagem com ele, como isso afeta a imagem corporativa. Auditoria, adequação a normas e certificações e inovação, quando procura-se desenvolver produtos que busquem trazer essa transformação social. Tá? Então, a pergunta que a responsabilidade social faz é um dever? A responsabilidade social, ela admite que é um dever e se pergunta em que medida ela pode responder a essas obrigações. Bom, essa responsabilidade passa a adotar alguns aspectos normativos e modelos, e principalmente responder a um novo paradigma, uma tentativa mais global de resolver conflitos entre negócios e sociedades. Ao invés de ser sociedade de um lado, negócios do outro, como que a sociedade espera que a empresa se porte? O debate está pegando fogo, todos os níveis, assumindo que uma empresa não é neutra e que ninguém é neutro. Ok? Bom, e se eu assumo que ela não é neutra, vem a questão, como que eu interfiro na sociedade de uma forma que seja benéfica para a empresa, para a sociedade, para o meio ambiente, para a economia e etc. A consciência de que é uma interferência deve levar a uma pergunta que é: como fazer isso? Como criar produtos, por exemplo, que possam ser benéficos para a empresa, para a sociedade, para a economia. E muitas vezes isso leva exatamente à inovação e ao encontro de novos produtos para nichos que estão desassistidos. Aqui está um exemplo do que a gente vê, um desenvolvimento recente, cadeira de rodas com suporte para cadeirinha de bebê. É um produto inovador. Não é apenas, portanto, descrever ou analisar as normas, às vezes é ver negócios, universo corporativo, de uma forma mais holística e integral, entendendo que o universo não gira em torno da empresa, mas a empresa faz parte do universo. E aqui eu tenho uma categoria de desenvolvimento de produtos e de responsabilidade social que é pré-lucro, ou seja, ao invés de pensar, por exemplo, que eu vou fabricar o que for, e depois eu vou pegar uma parte do lucro e vou doar e está tudo bem, é pensar como é que eu posso desenvolver os produtos que deem lucro. Mas eu penso antes do desenvolvimento, juntando, portanto, lucro e responsabilidade social. Incluindo, portanto, a responsabilidade da empresa em todas as transações. E aí eu posso ter um sistema empreendedor justo, é sistema, ou a gente pode pensar um ecossistema empreendedor justo, em que benefícios e responsabilidades são distribuídos pensando nas questões de justiça. Não estou falando de questões legais, mas de justiça, daquilo que é bom, daquilo que é desejável, que é o ético. Então, aqui a gente tem uma nova visão, que são as redes de relacionamentos, como é que os stakeholders do meu produto interagem. Então, eu tenho um foco nas relações de troca. E aí vem um conceito que a gente chama de inovação social corporativa. Melhora a reputação da empresa, os argumentos instrumentais, novamente, pensando no que isso é justo, que isso é bom, isso eu não quero saber de nada disso. Ou eu posso pensar, portanto, nos instrumentais, que são melhorar a reputação da empresa, identificar oportunidades e testes de novos produtos, ter algumas vantagens nesse mundo, inovar os produtos e processos, são vantagens que vêm quando eu incorporo a responsabilidade social ao desenvolvimento de produtos desde o seu início. Eu tenho, portanto, todo um processo inovativo que incorpora esses elementos. Juntando, portanto, as dimensões econômicas, sociais e de meio ambiente. E levando a empresa a um nível pós-convencional. Pré-convencional é aquele,
um cálculo quanto a se vai ser punido ou não. A convencional é, olha, eu tenho que pensar nas expectativas dos parceiros de trabalho, em cumprir a lei. E pós-convencional é, qual é a minha responsabilidade diante do mundo, considerando os princípios éticos universais? Qual a responsabilidade que eu tenho, diante de uma necessidade de deixar um mundo que permita uma autêntica vida humana para as gerações futuras? Que responsabilidade a minha empresa tem? Que responsabilidade o meu produto tem? Ou seja, que participação o meu produto tem, né? Para além daquilo que a lei exige. Essa é a inovação social corporativa, né? Que eu venho trazer. Um exemplo de processo que eu gosto muito é usar o design thinking e pensar num human-centered design, num design centrado no humano. Em começar a pensar mais do que o produto em si. Quem são os usuários? Quem são os desenvolvedores? Quem são as pessoas? Que necessidades das pessoas que eu vou atender com o meu produto, o meu processo, o meu projeto, né? E aí sim, desde a inovação, desenvolver esses produtos. O que é a inovação? Aqui eu estou entendendo pelo Manual de Oslo, né? Aqui eu estou colocando esse conceito do Manual de Oslo, de inovação, que é a implementação de produto, bem, ou serviço novo, ou significativamente melhorado, ou processo, ou método organizacional, ou de marketing, etc., na organização do local de trabalho ou nas relações externas. Tá? Está publicado pela OCDE e é esse conceito de inovação que eu estou usando aqui. Aqui a gente falou de inovação, ok? As opções são pela criação ou pela adoção de algo que foi feito por outras empresas ou organizações, né? Por meio de transferência tecnológica. Eu vejo um conceito que é legal e eu trago para cá. Essa transferência tecnológica também é uma forma de inovar, de buscar inovação, né? E aí, isso pode ser uma invenção em produtos ou processos, ou um acréscimo, por exemplo, de uma utilidade a um determinado produto. Então, o produto já existe, eu vou melhorar, eu vou criar um novo uso, eu vou melhorar a sua funcionalidade. Também é uma inovação, tá? Quando eu penso, então, numa inovação social corporativa, em criar produtos que sejam bons para a natureza, bons para a sociedade, bons para a economia, bons financeiramente, um dos exemplos legais que a gente tem de processo para isso é o de Design Thinking da Day School de Stanford, né? Em que eu tenho um ciclo que envolve empatia, definição, ideação, prototipação e teste, e nesse meio eu tenho uma intensa colaboração. A gente não tem tempo de trabalhar muito. Esta imagem é do D-School de Stanford, né? Mas eu vou chamar a atenção para a questão de um design centrado no humano. E algo que eu já falei aqui, não usando talvez esse nome, que é quem está desenvolvendo? Quem vai usar? Quem? É a pergunta sobre pessoas. Observe as pessoas. Observe os seus problemas. Envolva as pessoas que são stakeholders do produto ou processo que você está desenvolvendo, envolva-as na discussão do que é esperado, do que vai acontecer, no próprio teste do que vai acontecer, nas modificações, envolva a comunidade de stakeholders nesse desenvolvimento, né? E isso é chamado de empatia. Quer dizer, se eu vou desenvolver um produto voltado a uma comunidade portadora de necessidades especiais, que tem necessidades especiais, é uma comunidade, por exemplo, se o meu usuário final é deficiente físico, é usuário de cadeira de rodas, eu preciso ouvi-lo e, o máximo possível, saber o que ele sente, entender as suas emoções, compreender os seus problemas,
eu preciso estar imersa na sua realidade. Que soluções já foram testadas e não deram certas? O que eu posso colocar de novo? Entendê-los. Então, eu preciso chamar esta comunidade que vai usar o serviço para trabalhar comigo no desenvolvimento, na discussão, ah, no uso desse produto. Se eu estou desenvolvendo produtos que são carros de baixo custo para a comunidade de baixa renda, eu preciso ouvi-los, eu preciso mergulhar na sua realidade. E vem a mesma coisa. Isso se chama desenvolver empatia. E ela é fundamental para o desenvolvimento de produtos que realmente atendem às necessidades daquele público. Ou eu corro o risco de desenvolver um produto que não terá utilidade prática para aquele público, porque será visto como algo completamente fora da realidade. Então, a empatia é fundamental para eu desenvolver um produto que realmente atenda a necessidades de um determinado grupo social. E há muitos grupos que são invisibilizados porque, por vezes, eu tenho a criação de tecnologias por parte de quem está no topo da pirâmide e não experimentou as necessidades da base da pirâmide. A importância de ter um ambiente corporativo diverso, um ambiente de desenvolvedores diversos, passa inclusive por aí, por ter uma população que possa atentar para necessidades que, por vezes, não são percebidas por um determinado grupo que não vivenciou aquela realidade. Então, é importante, sim, que eu atente para as questões culturais, questões de gênero, para as questões ambientais, e eu tenha uma equipe, se eu vou trabalhar na equipe, diversa já no desenvolvimento. Isso é uma vantagem competitiva. Quando a gente trabalha aqui essas questões de gênero, questões culturais, quando a gente atenta para a necessidade de ir além da história única, né? E eu dei atividades para vocês como ouvir, ler sobre contribuições femininas, contribuições negras, contribuições indígenas à história da tecnologia, por exemplo. Por quê? Porque é fundamental para ampliar o olhar e para estender a empatia. E isto vai gerar impactos no próprio desenvolvimento de produtos e na inovação. Isso gera oportunidades de inovação. Então, a empatia tem um direto impacto no desenvolvimento de produtos e na inovação. E uma inovação com foco social passa por este contato com as comunidades onde os produtos serão utilizados. E essa empatia deve se manifestar desde a definição, em que eu preciso mergulhar naquela realidade, eu preciso coletar o máximo de dados, eu preciso ouvi-los, preciso saber que soluções já foram idealizadas e quais são os seus resultados, para não reinventar a roda, por exemplo, né? E ter um bom banco de dados aqui, ouvindo o stakeholder, convidando. Usar isso, propor soluções concretas, desenvolver protótipos, faz muito brainstorm aqui, inclusive aquele do tipo, qual é a pior ideia possível? O que pode dar errado? Mas sempre tendo em vista a necessidade das pessoas que trabalharão nos processos, que usarão o produto, sempre tendo as pessoas no centro. E prototipar, criar algo concreto, testável, em escala, bonitinho, e vai. Vamos ver o que dá. Vamos ver como essa comunidade que eu quero atender reage. Somente, então, eu posso testar nas condições reais, antes de dizer, ok, eu tenho um produto. Este produto, ele é um produto que vai fazer diferença. E aí a gente tem várias modalidades da inovação social. Desde, por exemplo, um produto que
seja menos poluente, às vezes é um motor, o downsizing de motor, que vai diminuir a quantidade de gases poluentes lançadas no meio ambiente, que por sua vez vai diminuir as doenças respiratórias, as internações por doenças respiratórias. Essa é uma inovação? É, né? Então eu tenho várias formas de gerar benefícios para as pessoas e ainda assim gerar lucro. É possível o empreendedorismo que tenha cunho social. É preciso inovar, né? E é preciso implementar inovações que gerem resultados, ok? Essa é a ideia do conceito de empreendedorismo social.